Anatomia do sistema de canais radiculares. Anatomia dos dentes anteriores superiores. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Os dentes anteriores superiores, de maneira geral, eles se caracterizam pela presença de um único canal, tanto o incisivo central, o incisivo lateral quanto o canino. Vamos falar um pouco a respeito de cada uma da anatomia desses dentes e afinal nós vamos fechar o nosso raciocínio, tá bom? O incisivo central superior é um dente caracterizado principalmente pela presença de um único canal. Esse canal tende a ser amplo e reto, como a gente pode observar nessa imagem. Uma coisa sempre importante ressaltar é a questão do comprimento médio desses dentes, tá bom? Aqui nós vamos ter um comprimento médio. Esse comprimento médio ele é variável de dente para dente. Então não leve isso como máxima. E esses valores eles podem variar de literatura para literatura. Então o incisivo central ele tem um comprimento médio aí de 22,5 mm, tendo 10 mm de coroa e 12,5 de raiz. É um dente com canal único. Esse canal tende a ser amplo e tende a ser reto. Na literatura, pouco se vê relatos ou estudos que mostram que esse dente tenha mais de um canal, 2, 3 ou 4. Há muitas vezes relatos de casos específicos e esses casos onde há o relato de 2, 3 ou 4 canais, normalmente estão associados a trauma, a alguma alteração da formação desse elemento dental. Tanto no terço cervical, quanto no terço médio, quanto no terço apical, o incisivo central caracteriza-se pela presença de um canal circular. Isso é muito interessante, visto que o meu instrumento tem uma secção transversal circular, é um dente de fácil instrumentação e fácil obturação. Se fosse dar um conselho para quem está começando, pegue sempre um incisivo central superior. O incisivo central superior é o dente mais fácil de ser tratado. Aqui a gente tem a imagem do incisivo central obturado. Mais uma vez, voltando àquele conceito do limite apical de instrumentação do forame apical. A finalização do meu tratamento lá a meio 1 milímetro do forame apical, do vértice radiográfico, perdão, ou do vértice anatômico. Okay? A câmara pulpar do incisivo central superior, como vocês podem observar na imagem, ela tem uma menor dimensão no sentido vestíbulo lingual. Nessa região ela tem uma menor dimensão. E ela tem uma maior dimensão no sentido mesodistal. Então, quando eu avalio o sentido mesodistal, eu tenho uma maior dimensão e eu tenho a presença de duas estruturas. Eu tenho aqui um corno pulpar mesial e um corno pulpar distal, ou um divertículo mesial e um divertículo distal, ok? Então é bom ressaltar isso. Rodrigo, por que eu tenho que prestar atenção nessa câmara pulpar do incisivo central? Como ela tem esse menor diâmetro mesodistal, normalmente é muito comum, ao realizar a abertura desse dente, que haja alguns casos desagradáveis, principalmente relacionados à perfuração. Como essa dimensão vestíbulo-lingual ela é reduzida, é muito comum, às vezes, o profissional não perceber que chegou na câmara pulpar, continuar o desgaste e aí promover uma perfuração. Normalmente, o que acontece nessas situações é o profissional, ao realizar a abertura, vir desgastando, chegar na câmara pulpar, passar por essa câmara pulpar, não perceber que chegou na câmara pulpar e continuar desgastando. E aí é a hora que ele perfura justamente ali na face vestibular. Então, muito cuidado com os incisivos centrais superiores nesse aspecto relacionado à abertura desse dente, tá bom? Já pensando no incisivo lateral, o incisivo lateral é um dente muito parecido com o central. Lembra muito o incisivo central superior, mas a diferença do lateral para o central está principalmente relacionada à sua raiz. O incisivo lateral superior é um dente que comumente apresenta uma curvatura e essa curvatura está voltada para a distal ou para a palatina ou disto-palatina. Então ele tem uma anatomia parecida com o central em relação à forma da coroa, à forma da raiz, mas ele tem essa curvatura para a distal. E eu tenho que tomar muito cuidado nessas situações, quando esse dente apresenta curvatura, é algo que eu tenho que estar atento
porque é muito comum o dentista não levar em consideração e acabar realizando a perfuração desse dente, a perfuração do terço apical, ok? É um dente que apresenta aí 21 milímetros e meio de comprimento médio, sendo 9,5 de coroa e 12 milímetros de raiz. Se vocês observarem os relatos de 2 canais no incisivo central superior, variam aí até 5%. O incisivo lateral superior ele pode apresentar 2 canais pelo fato de estar localizado em uma zona de risco embriológico. É onde que eu tenho a fusão de 2 processos relacionados à formação da face. Então é muito comum eu observar o incisivo lateral superior com fusão, com geminação, dentes em dente ou dentes invaginados. Uma série de alterações, normalmente essas alterações de morfologia vêm acompanhadas da presença de 2 canais. Então é o dente que tome muito cuidado, avalie bem radiograficamente antes de realizar um tratamento endodôntico. Em relação à sua secção transversal, a gente pode observar que é um dente que tem uma secção transversal, assim como central, de circular, principalmente no terço apical, a achatada, no terço cervical e médio, tá bom? Normalmente secção transversal circular. E a característica dele é essa que vocês estão vendo na imagem. Eu tenho a presença aqui de um canal reto na maioria das vezes, mas eu posso ter a presença de uma curvatura. Essa curvatura normalmente ela é distal e ou palatina, como vocês podem observar nessa outra imagem, ou mesmo nas imagens que a gente tem aqui lateralmente. Então a gente consegue observar o incisivo central com canal amplo e reto e o lateral com essa curvatura para distal, ok? E por fim nós temos o nosso canino. O canino superior é o maior dente da arcada humana. É o dente que tem um maior comprimento. Alguns autores falam aí de 27 milímetros, 26, 26,5, sendo 10 de coroa e 16 de raiz. É um dente que apresenta normalmente canal amplo e reto, assim como o central. Pode ter curvatura, sim, mas é menos comum essa curvatura no canino superior. Essa curvatura está mais presente no incisivo lateral. E uma característica muito comum no canino superior é o fato da porção final dessa raiz, em diversas situações, ela ser bem fina e alongada, mais delgada. E isso exige um certo cuidado do dentista ao realizar o seu preparo químico mecânico. Se você amplia muito essa raiz que está fina, você pode estar rasgando, você pode estar promovendo uma iatrogenia relacionada a esse dente, tá bom? Então é o dente que eu tenho aí a presença de um canal único. Esse canal ele tende a ser circular a achatado. Normalmente esses dentes no terço apical, o canal radicular tende a ser circular, ok? Já no terço médio e no terço cervical é muito comum observar um certo achatamento no canino superior. Então aqui a gente tem um canino superior com esse aspecto que a gente mencionou. O dente maior, dente da arcada, e aquela porção final da raiz mais fininha, mais delgada. Aqui o dente obturado, tá bom? Então, voltando para a nossa aula, finalizando aqui, o que a gente tem então dos dentes anteriores e superiores? Os dentes anteriores e superiores são caracterizados pela presença de um único canal. Normalmente esses dentes têm um único canal, uma única raiz, e esse canal e essa raiz são retos. O incisivo central superior, eu preciso tomar um cuidado com ele. Está relacionado à sua câmara pulpar. Ele tem a presença de 2 divertículos, onde ficam alojados os córneos pulpares, que eu tenho que remover na abertura. Normalmente, a manutenção desse divertículo e de um possível tecido pulpar nessa região pode promover um escurecimento dental, ok? E é o fato da dimensão vestíbulo-lingual ser reduzida. Essa dimensão vestíbulo-lingual reduzida pode levar a um erro durante a abertura e uma perfuração desse dente. Perfeito? Já o incisivo lateral, o que me chama a atenção do incisivo lateral é o fato dessa curvatura do terço apical, presente em muitos casos, e essa curvatura normalmente é para distal e ou palatina. O canino, o maior dente da arcada, 26, 27 milímetros. Eu vou precisar aí normalmente de limas de 31 milímetros para poder fazer o preparo desse dente.
e o fato da secção transversal dele não ser tão circular. Ter cervical em médio normalmente é uma secção transversal achatada, tá bom? Então, a respeito dos dentes anteriores e superiores, o que nós temos de informações relevantes para o procedimento de abertura e instrumentação são esses. Sigam, inscrevam-se no nosso canal, dê o like se vocês observaram, se vocês tiveram alguma informação importante e acompanhem aí as nossas próximas postagens, nossos próximos vídeos.